Pessoal, ontem eu gravei um vídeo falando sobre a importância do louvor na liturgia do culto, em que ficou bem claro que o louvor não é menos importante do que a pregação da palavra de Deus. Mas um dos seguidores, um querido seguidor, comentou lá no meu TikTok e disse que, na verdade, Jesus não vivia cantando, mas sim pregando. Então ele acabou usando esse argumento para dizer que o louvor não é tão importante quanto a pregação da palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias vezes em que Jesus está envolvido diretamente com o louvor. A vida de Jesus, do começo ao fim, humanamente falando, do começo ao fim, foi envolvida com louvores a Deus. Jesus cantou. Isso está claramente descrito na Bíblia. A vida de Jesus, humanamente falando, esteve ligada diretamente com o louvor. Na prática, Jesus foi gerado debaixo de louvor, nasceu debaixo de louvor e morreu com louvores. Pois é, eu vou mostrar algumas passagens bíblicas que demonstram isso. Lembram que Lucas capítulo 2, quando Jesus estava na barriga de Maria, Maria compôs um hino e cantou. Maria era compositora, pelo menos de uma canção, pois Jesus estava sendo gerado e Maria cantou o hino. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, quando Jesus nasceu, os anjos do céu aparecem para os pastores do campo e começam a cantar no céu: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E quando Jesus morreu, Jesus morre citando salmos do Antigo Testamento. Agora é importante destacar o seguinte: os judeus tinham várias festas. As festas judaicas eram de grande importância para o judeu. E em toda a festa judaica, o louvor estava envolvido diretamente. Na Bíblia, não sei se você já reparou, na Bíblia tem alguns salmos que o título é Cântico de Degraus. Em algumas Bíblias, Cantos de Romagem. Pois é, você sabe o que é isso? É que na Páscoa, na festa dos tabernáculos e na festa do Pentecostes, os judeus faziam uma peregrinação de qualquer cidade que estivesse e iam a Jerusalém. Esse percurso de sua cidade para Jerusalém era chamado de peregrinação. E durante essa peregrinação, eles iam cantando hinos. Assim como a harpa cristã é o inário dos assembleanos, o cantor cristão o inário dos batistas, o livro dos Salmos era o inário dos judeus. Os Salmos 120 ao Salmo 134 eram os salmos que eram cantados quando um judeu se dirigia da sua cidade até Jerusalém nas festas de Pentecostes, tabernáculo e também na festa da Páscoa. Eles cantavam esses salmos. Jesus, como um bom judeu, piedoso e obediente a toda a lei, cantava também quando se dirigia a Jerusalém, porque todos os anos diz a Bíblia que Jesus ia com a sua família para Jerusalém. E nessa ida Jesus cantava assim como todos os outros judeus. Vamos citar, por exemplo, o caso da Páscoa. Na Páscoa existia uma coleção de hinos especialmente para aquela ocasião. Existia salmos antes da refeição da Páscoa e salmos depois da refeição da Páscoa. Os salmos 113 e 114 eram salmos que eram cantados antes da refeição. Os salmos 115 ao salmo 118 eram salmos cantados depois da refeição da Páscoa. E daqui a pouco eu volto para falar sobre esse salmo que é cantado depois da refeição da Páscoa. Tem uma coisa muito interessante que Jesus fez na última Páscoa, que ele participou aqui na Terra, humanamente falando. Agora, para mostrar que Jesus dava muita importância para o louvor, eu vou te apresentar umas 6 ou 7 referências bíblicas em que Jesus cita louvores do Antigo Testamento. Jesus cita salmos. Salmos 78 e versículo 2. Esse salmo é citado em Mateus capítulo 13, versículo 35. Olha o que é que Jesus diz: abrirei a minha boca em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso é um salmo que Jesus está citando quando estava pregando. Outro texto, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Que Jesus cita esse salmo em Mateus capítulo 22 e versículo 44. Outro salmo importantíssimo, Salmo 110, versículos 22 a 23. Jesus cita esse hino em Mateus capítulo 21 e versículo 42. Que hino é esse? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Agora eu vou citar 3 hinos que são muito importantes para a compreensão do que eu estou querendo dizer para vocês. Esses hinos foram recitados por Jesus no dia, por ocasião da sua paixão. Por exemplo, o Salmo 41, versículo 9. Nesse hino está escrito: até o meu melhor amigo em que eu confiava, aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Jesus cita esse louvor por ocasião da Páscoa, por ocasião da ceia com os discípulos, se referindo a Judas. Isso
Isso está em João capítulo 13, versículo 18. Judas é o cumprimento desse louvor, que foi pronunciado e cantado séculos e séculos antes. Agora, Salmos 35, versículo 19, Jesus também cita esse hino lá em João capítulo 15, versículo 25, onde Jesus diz: eles me odeiam sem razão. Não é seguro dizer que Jesus morreu cantando, mas é seguro e bíblico dizer que Jesus morreu recitando hino, recitando louvores a Deus. Por exemplo, lá em Mateus 27, 46, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está recitando o hino lá do Salmos 22, versículo 1. Uma recitação de um hino. Outro hino que Jesus morre recitando. Na verdade, Jesus morreu literalmente recitando o hino. Salmos 31, versículo 5. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em todos os evangelhos, Lucas 23, 46, essa frase é citada. Agora, tem um texto no livro de Mateus que mostra literalmente Jesus cantando um hino. Depois da Páscoa, depois da refeição da Páscoa, Mateus 26, 30 em diante, Mateus escreve: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus cantou depois da Páscoa. Jesus cantou um hino. Conforme eu disse no início do vídeo, existiam hinos antes da refeição da Páscoa e depois da refeição da Páscoa. Provavelmente, Jesus cantou ou o Salmo 115, ou o Salmo 116, ou 117, ou 118, que eram os hinos que todo judeu cantava depois da Páscoa. Então, para ratificar tudo que eu estou dizendo aqui, a vida de Jesus esteve completamente ligada ao louvor. E se o louvor não fosse importante, Jesus não teria feito várias citações do livro dos Salmos. Se o louvor não fosse importante, muitos dos Salmos não teriam sido escritos, porque muitos Salmos são referências diretas a Jesus. Inclusive, há Salmos proféticos que ainda não se cumpriram, que se cumprirão futuramente. Então, gente, precisamos parar com essa ideia de que Jesus não dava importância para o louvor. Claro que dava. Se o louvor não fosse importante para Jesus, ele não teria recitado diversos hinos do Antigo Testamento. Se o louvor não fosse importante para Jesus, muitos dos salmos não teriam sido escritos, porque boa parte dos salmos são referências diretas a Jesus, profecias que já se cumpriram e outras que se cumprirão. Por exemplo, o Salmo 2 ainda não se cumpriu e é uma referência direta a Jesus. Jesus cantava, Jesus valorizava o louvor, Jesus recebia louvores das crianças quando cantavam para ele no templo, e Jesus hoje é entronizado no meio dos louvores. É isso, Deus abençoe.